Olá, doutora Sandra, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom e com você? Tudo jóia, tudo bem. Doutora, vou esperar um minutinho. Eu Tá, entrei um pouquinho antes, o pessoal entrar, aí claro, eu já faço a apresentação. perfeito, perfeito. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Você também? Legal. Também, tá perfeito. O pessoal que entrou agora tá ouvindo bem a gente? Legal. Tô vendo que tem alguns pacientes aí me assistindo. Que legal. Ah, legal. O pessoal tá falando que o áudio tá legal. Então, pessoal, eu vou começar apresentando a Gelaboral, né, quem nós somos. Depois eu vou apresentar a doutora Sandra, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o sono, principalmente durante a quarentena, que muita gente tem entrado em contato com a gente falando sobre isso, né? Então, a Gelaboral é uma empresa de qualidade de vida corporativa. Nós estamos no mercado há 13 anos e trabalhamos promovendo saúde, né, nas empresas. E nesses últimos anos, o pessoal tem entrado bastante em contato com a gente falando sobre saúde mental, de uns 2, 3 anos para cá. E nos últimos 2, 3 meses, muita gente falando com a gente sobre a questão do sono e que isso tem piorado bastante, já não era bom para algumas pessoas, piorou. Enfim, todo mundo tá passando pela mesma coisa, né? Essa mudança que o mundo viveu. Então, gostaria de agradecer a presença da doutora Sandra. Doutora Sandra Dória Xavier, ela é médica, ela é otorrino, ela trabalha, tem atuação na área de medicina do sono, professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa e do Instituto do Sono. É um prazer muito grande te receber aqui e Prazer vamos todo. começar o bate-papo. Vamos lá, prazer é meu. Poder Doutora ajudar um Sandra, eu queria pouquinho, que. poder ajudar um pouquinho quem tá dormindo mal, né? É isso aí, é isso aí. Eu queria que, para iniciar, que você falasse um pouquinho da importância do sono, né? Quais são os efeitos no corpo? Por que é bom a gente cuidar do sono? O que acontece no nosso corpo? Então vamos lá. Na verdade, quando a gente dorme, a gente não apaga desliga o botão do on e liga do off, né? A gente passa por um processo de início de sono, no qual as ondas cerebrais elas vão se modificando, vão saindo das ondas rápidas da vigília e vão progressivamente se tornando mais lentas até chegar ao sono profundo, onde há uma sincronização completa das nossas ondas cerebrais, e é uma fase do sono, que faz aproximadamente 25% da noite, que é muito importante para a gente ter a disposição do dia seguinte e estar acordando descansado, né? Então, nem todo mundo que às vezes dorme a noite inteira em quantidade tem uma qualidade também adequada. Muitas vezes ela dorme aquela quantidade boa, mas acorda falando, poxa, parece que eu continuo com vontade de voltar para a cama, né? Isso muitas vezes tem a ver com a distribuição das fases do sono durante a noite. Então, durante o sono, a gente tem liberação de alguns hormônios, por exemplo, nas crianças a gente tem a liberação do hormônio de crescimento, a gente refaz toda a arquitetura cerebral no sentido de memorização. Então, é super importante você ter um bom sono para poder memorizar as coisas que aconteceram durante o dia. Então, é importante quem está fazendo uma prova ter um sono reparador. Não adianta passar a noite inteira estudando e não dormir para poder ir bem na prova do dia seguinte. Isso tá errado, porque você precisa do sono para memorizar. Se você tem um bom sono, você consegue melhorar a sua imunidade. Tem trabalhos mostrando que realmente, se você dorme, a privação, você não dorme, se você tem privação de sono, você tem mais suscetibilidade a ter quadros gripais, né? Então, assim, diante da pandemia que a gente tá mais do que na hora da gente colocar como um tripé de qualidade de vida, não só fazer atividade física, que tá difícil durante a quarentena, porque, né, não conseguimos fazer aquela atividade física que espero que habitualmente o façamos, né? Hum, Tem que se alimentar bem e tem que, além disso, dormir bem. Precisa ter qualidade do sono. E é disso que a gente vai tratar hoje, né? Não só em quantidade, mas em qualidade. Isso, era isso que eu ia perguntar para você, doutora.
Existe um número de horas ideal, ou algumas pessoas conseguem ter bons efeitos com mais horas, outras com menos horas? Tem alguma relação sobre isso, quantidade de horas de sono? Veja, existem. O padrão geralmente são de 8 horas, em torno de 7 a 8 horas de sono. Mas isso é um padrão, não é algo que se eu não fizer as 8 horas de sono, eu não vou estar bem. Porque existem os curto dormidores e os longo dormidores. Eu, se eu pudesse pedir para Deus para mudar meu padrão de sono, eu pediria para ser uma curta dormidora. Eu gostaria muito de dormir às 1 da manhã e acordar às 6 da manhã, como se nada tivesse acontecido e tivesse disposta para tudo, né? Então, tem pacientes que conseguem, com 5, 6 horas de duração de sono ininterrupto, ter uma boa qualidade de vida e estão super satisfeitos. Mas existem pacientes que precisam de até mais do que as 8 horas de padrão, né? Então, precisam de 10, de 11 horas, que são os longos dormidores. Então, acho que é importante verificar com quanto de sono eu preciso para que eu acorde disposto. Agora, se mesmo eu tendo aquela quantidade habitual, poxa, eu tô indo dormir, tô dormindo aproximadamente 8 horas, que é aproximadamente o padrão da população, e mesmo assim eu tenho acordado muito cansado, sonolento, irritado, mal-humorado, com dor de cabeça. Então, é algo para ser levantado, para ser verificado e levado para o seu médico, porque isso não é normal. O sono ele tem que ser um sono reparador. Né? Acho que é legal a gente falar para Perfeito. quem está assistindo que podem fazer perguntas que a gente vai completando na medida do Isso, possível, né? isso, pessoal, façam perguntas, tá? A gente recebeu algumas perguntas pelo Instagram, mas façam perguntas, fiquem à vontade que eu estou aqui para mediar e passar para a doutora, tá bom? Fiquem à vontade que eu estou acompanhando. Doutora, a gente recebeu muitas perguntas de pessoas que têm filhos, né? Então, assim, como manejar o sono dos filhos? Muitos já tinham um sono ruim e agora com a quarentena piorou, né? O que a gente percebe é que muitas crianças têm usado mais o celular, ficado mais na TV, até porque os pais têm trabalhado, então estão em reunião, e uma forma de controlar aí os filhos, né, que estão presos em casa 24 horas, acaba talvez prejudicando o sono. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como manejar o sono dos filhos, né, nesses tempos que nós estamos passando. Bom, só para falar um pouquinho, eu acho que eu falo com uma certa propriedade, porque eu tenho 2 filhos e os dois me deram trabalho para dormir. Muito trabalho para dormir, um motivo que eu acabei fazendo medicina do sono, né? Então, assim, não é fácil lidar com o sono das nossas crianças, porque existe uma dificuldade nossa em impor limites. E esses limites que a gente tem dificuldade de impor durante o dia, a gente também tem dificuldade de impor em relação aos hábitos do sono, né? Então, hábitos noturnos, hábitos de dormir, rituais para ir dormir, eles são criados, eles são construídos ao longo do tempo e não conseguem ser mudados do dia para a noite. Então, é muito importante que a gente entenda e tente identificar aonde que está o problema, quais são as... Escreva até, faça uma lista das coisas que você gostaria de mudar no sono, do padrão de sono do teu filho, né? Eu gostaria de que ele fosse dormir mais cedo, eu gostaria que ele não me chamasse de madrugada, eu queria que ele acordasse mais tarde, eu acho que ele se mexe demais na cama, ele ronca, enfim, ele. E isso, óbvio que é interessante levar isso para um especialista, mas antes disso, a gente tem algumas medidas comportamentais que você pode tentar melhorar. Mas não adianta você mudar tudo de uma vez. Então é que nem você querer de uma hora para outra sair do sedentarismo e fazer uma maratona. Você precisa ir devagar e com critérios. Então, vou dar um exemplo. Eu queria tanto que meu filho não fosse dormir à meia-noite, fosse dormir às 8. Poxa, meia-noite é muito tarde. Você não vai conseguir de um dia para o outro mudar 4 horas de tempo antecipar 4 horas no sono dessa criança. Então, o que você pode fazer? Você pode progressivamente ir antecipando de meia em meia hora esse horário, mas para a pessoa pegar no sono, o que ela precisa? Existe o ritmo circadiano, né, que é o ciclo sono-vigília, que é a liberação da melatonina quando fica escuro, que isso existe um ritmo habitual de sono e vigília, né? Só que além disso,
existe uma tal da pressão do sono, que é a homeostasia do nosso organismo. O que eu quero dizer com isso? Se a criança ela tá tirando um cochilo às 5:30 da tarde, ou nem que não seja uma criança, o vovô que está assistindo o Jornal Nacional e tira um cochilo quando ele está sentado na poltrona, isso vai dificultar tanto o vovô quanto a criança a engrenar no sono. Isso vai fazer com que tenha uma latência para o sono aumentada. Por quê? Porque diminuiu a pressão do sono. Eu tenho menos pressão para que eu consiga engrenar no sono. Então, uma orientação que eu dou é que essa criança, ela tem que ter se ainda ela está numa fase de idade que faz cochilos, em torno de 3 a 5 anos a gente pode parar de ter cochilos diurnos, mas isso é muito variável. Então, vamos considerar que a criança já tem 6 anos, ela não está mais fazendo cochilo diurno, então ela tem condição de ir dormir às 9 da noite. Mas se a criança ainda faz um cochilo diurno, que esse cochilo não seja muito próximo do final da tarde, porque isso certamente vai atrapalhar o início do sono noturno. Mas tem um outro dado. Muitas vezes a mãe e o pai querem que a criança durma por volta de 8, 9 da noite, mas eles chegam do trabalho, ou eles ainda estão em ritmo de trabalho, porque agora nem dá para falar chega do trabalho por conta da quarentena, né? Eles estão trabalhando em casa, mas ainda estão no pique total às 8, 9 horas da noite. Então, se ainda a casa está acordada, não dá para você pedir que a criança durma, porque ela vai seguir o ritmo da casa. A casa precisa dormir. A luz precisa diminuir, o barulho precisa diminuir, televisão, tablet, celular precisa ser desligado. E eles imitam a gente. Se a gente está no celular, se a gente está no tablet vendo televisão, eles vão seguir o mesmo ritmo, né? Então a gente não pode obrigá-los a fazer alguma coisa que a gente não deu exemplo, né? E limites, muitas vezes, são muito difíceis de você colocar, mas são imprescindíveis, senão você cria um reizinho dentro da tua casa, né? Você cria crianças que não te respeitam, que assumem que eles fazem o que eles querem. E isso acontece também no sono. E o sono é criar hábitos. Então, assim, se você se habituou a criança, ao ir deitar, você dá a mãozinha e ficar fazendo carinho na mão dela, quando ela acordar lá no meio da noite, ela vai querer a mesma coisa. Ela vai querer o carinho na mão. De quem? Da mãe ou do pai, de quem a adormeceu. Então, o jeito que você adormece a criança, seja no cochilo da tarde ou seja no início da noite, é muito importante, porque isso vai se reproduzir ao longo da noite. É muito responsável por essa repetição de despertares noturnos. Tá? Não sei se... Doutora, perfeito, não? Acho que foi ótimo. E uma pergunta que chegou para a gente, o filho acorda no meio da noite, o que fazer? Como é que faz para ele voltar a dormir? Volta ele para a cama dos pais, os pais estão cansados também. O que você sugere e orienta nesse caso? Bom, eu sou contra que eu nunca falei, nunca vou falar, não, deixa a criança chorando, tenha ela a idade que for, deixa ela chorando na cama ou no berço e volte para sua cama. Não, eu acho que existe um método fácil e não rápido, mas plausível de você seguir paulatinamente, que dure algumas semanas, não é de um dia para o outro, nenhum hábito você vai tirar de um dia para o outro, tá? Mas que você consiga mostrar para a criança qual é o papel do sono e por que você não precisa estar lá de madrugada. E isso tem total relação com o jeito que você adormece a criança à noite, né? Então, se você está acostumada a chacoalhar o bebê, chacoalhar a criança para colocá-la no berço, esse estímulo vestibular, né, do chacoalho, ela vai querer à noite, de madrugada. Mas você fala, mas por que ela acorda de madrugada? Na verdade, todos nós acordamos de madrugada. Todos nós temos despertares noturnos de madrugada. Todos. Só que muitos desses despertares, eles são, na verdade, muito breves e muitas vezes não conscientes, tá? Só que em algumas situações, esses despertares, eles são conscientes. E aí eu viro para o outro lado na cama e durmo. Mas para a criança, ela precisa sentir a mesma sensação de que ela tem quando ela vai adormecer. Se ela tem isso como sensação na hora que ela vai dormir, ela vai exigir isso de madrugada. E não vai ser brigando com ela de madrugada que você vai conseguir mudar. Você vai precisar paulatinamente mudar como você adormece. Então de uma hora para outra eu vou mudar? Não.
Então, assim, por exemplo, você está acostumado a ficar no quarto, vou fazer a pior das hipóteses, junto com ela deitado na cama. Então, a primeira coisa que você vai fazer é sentar do lado dela na cama, né? Depois de algum tempo, se habituou sentado, você vai ficar na porta do quarto. Depois você vai ficar na cozinha até ela adormecer. Depois na sala, e depois você vai ter o quarto. É um processo, né? E aí ela se habituou a dormir sozinha? Se habituou a dormir sozinha. Provavelmente isso vai diminuir a frequência com que ela desperta de madrugada. Muito bom, doutora. Estão chegando Tá falhando, algumas perguntas. Tem uma pessoa falando que tá falhando bastante o vídeo. Será que é É, para todos ou para mim tá funcionando super isso. bem? Para Tem mim também bastante. tá legal. Se estiver falhando para mais alguém, eu peço que coloque aqui, por favor. Pode ser, Carmo, que seja a sua internet. Se for a de outras pessoas, por favor, escrevam que a gente tenta dar uma olhadinha se é comigo ou com a doutora. Mas acho que não. Pelo Eu menos aqui acho. está perfeito. Ok. Então, assim, essa parte de crianças, assim, me fascina realmente. Eu acho que é algo que a gente pode colaborar muito, porque as pessoas às vezes querem resolver tudo de um dia para o outro. Né, querem uma poção mágica. Eu vou na médica porque ela vai me dar uma fórmula mágica para o meu filho de amanhã ele já vai dormir melhor. Não. E outra dica que é É, importante, essas pequenas modificações que vão sendo feitas, elas precisam ser mantidas. Porque se você fizer um dia, dois, e no terceiro você falar, puxa, hoje eu tô super cansada, tô de mau humor, hoje, quer saber? Hoje eu vou deitar na cama com ele porque vai ser mais rápido. Paciência, amanhã eu volto. Amanhã, quando você voltar, você vai voltar para estaca zero. Você vai de novo passar pelo mesmo processo de dessensibilização dessa criança. Porque realmente ele vai falar, então quer dizer que a minha mãe, ela fraqueja. Eles sabem disso, eles sentem isso, eles sabem com quem que a gente pode, com quem eles podem manipular, né? eles são muito espertos, né? Eu vi que chegaram algumas perguntas, doutora. Eu acho que a gente pode responder mais para frente. Uma sobre ansiedade em relação ao sono, outra em relação à pessoa acordar para ir no banheiro e ter dificuldade de voltar a dormir. E a primeira pergunta, na verdade, eu não entendi muito bem. Tem uma palavra PATS, eu não sei se é alguma PATS, PATZ, PATS, é uma medicação. É uma é uma medicação. medicação. Então, Olha, então assim, em relação à ansiedade, é difícil a gente falar na atual circunstância a gente não está ansioso, né? A gente mudou o ritmo de trabalho, muito provavelmente diminuiu o ganho, os custos continuam a entrar, a gente continua tendo que pagar um monte de conta e tá tudo diferente, tá tudo mudado, as crianças em casa, sem escola, enfim, é uma sequência, um turbilhão de coisas. Então a ansiedade vai existir. Só que tem pessoas que já eram ansiosas, já vinham em tratamento, ou já eram ansiosas e não tratavam, e agora certamente podem ter piorado, né? A ansiedade, ela tem total relação com a insônia, né? Então, grande parte dos distúrbios insones tem associação com distúrbios emocionais e psiquiátricos. Então, a ideia é que você tente, quando você vai dormir, primeiro, a cama é lugar para ir se deitar para dormir, tá? Não é um lugar para você ler livro, não é lugar para você ver televisão, não é lugar para você checar as últimas mensagens no WhatsApp, não é lugar para você botar o computador e ficar trabalhando, que meu marido não me ouça, porque às vezes eu acabo fazendo isso, mas enfim, falem o que eu faço, falem o que eu falo, mas não façam o que eu faço, né? Mas assim, não é o ideal. Realmente você precisa deixar a cama para um lugar onde você dorme tranquilamente, tá certo? Ir para a cama quando você já estiver com sono e sem nenhum eletrônico, sem televisão, sem rádio ligado, rádio ligado ainda não é tanto, mas sem luz, tá certo? Sem luz, sem televisão, sem iPad, sem celular, tá? Ao chegar na cama, ao você tentar iniciar o sono, é importante que você tente se desligar dos seus problemas. Mas como? Tenta colocar no lugar dos seus problemas algo bom. Pensa em algo bom, em algo que te aconteceu, seja no passado, algo que você planeja no futuro, algo bom. E não tentar resolver os seus problemas na hora que você deita. Não fica reverberando, ruminando o pensamento. A hora é a hora de você tentar descansar. Então, isso é uma tentativa. Meditação. Medicamento, veja, pode.
Pode, mas a gente tenta, antes de um medicamento, tem alguns tratamentos comportamentais, né, que podem surtir efeito. O fato de você ir Doutora, dormir, né, e acordar de madrugada, acordar de madrugada, ir ao banheiro, urinar e voltar e não conseguir dormir, isso chama atenção, não é o habitual. Tem que descartar algumas doenças orgânicas, como a apneia do sono, né? E a tal da insônia de manutenção. Então, pode acontecer de você ter um quadro em que, se você for acordado de madrugada, você tem dificuldade a voltar a retomar o sono. Da mesma forma, quando você quando você inicia o sono, tá? A ansiedade tem um papel importante, tá? doutora, só fazer uma observação aqui. Você falou de meditação. Nós temos 2 vídeos no nosso canal do YouTube de meditação, estão muito legais. São vídeos assim que você pode ouvir um pouquinho antes de dormir, ajuda bastante. Não é fácil meditar, não é de um dia para o outro, né? Mas quem quiser treinar, acesse lá o nosso YouTube. Estão muito legais as imagens, dá até para relaxar vendo as imagens, né? Ótimo. Você Tem uma comentou. mensagem aqui interessante, viu? Ó, o Celso Henrique perguntou assim: é verdade que as pessoas idosas, você ia falar isso? Dormirem É, menos, né? Celso, é isso mesmo. Quanto mais a gente envelhece, menos tempo de sono a gente vai ter. Isso é normal, tá? Então, é normal você ter um tempo de sono menor. Mas é frequente que a pessoa fala: poxa vida, eu queria tanto não acordar tão cedo. Eu queria muito, em vez de acordar 4h30 da manhã, 5 da manhã, eu tô acordado na cama e não consigo mais dormir. Então, você pode paulatinamente tentar trazer o teu sono, que talvez seja realmente menor o tempo, para um pouquinho mais tarde. Como fazer isso? Então, você pode estimular o teu olho com luz para não dormir tão cedo, né? E com isso você tenta trazer o teu sono até um pouquinho mais tarde. O que geralmente acontece em pacientes que acordam extremamente cedo são que eles fazem aquele cochilo que eu comentei pré-cama, pré-sono. Só que na realidade, isso está sendo computado como tempo de sono dele. Então, esses cochilos que as pessoas geralmente mais idosas tem ao longo do final do dia, então 7, 8, 9 da manhã, 9 da noite, atrapalham o resto. legal. Doutora, sobre remédio. Precisa ir ao médico para tomar remédio ou meu vizinho, meu tio, meu amigo toma tal remédio, posso tomar, tem algum problema? E outra coisa, o pessoal mandou bastante pergunta sobre a melatonina. Eu acredito que seja um remédio que tem um efeito aí que o senso comum já conheça, talvez. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ó, sem sombra de dúvida, realmente, remédio nenhum deve ser orientado pelo vizinho, né? Principalmente porque o vizinho não vai saber cuidar do efeito colateral que você pode ter ou da não resposta que você pode ter frente àquele remédio que o vizinho toma. O vizinho toma porque o vizinho tem A, B, C, D, E sintomas. Mesmo que você ache, como leigo, que são iguais, talvez um especialista consiga diferenciar alguns detalhes e separá-los e, com isso, medicá-lo melhor, né? Então, não é a maioria dos casos de insônia que precisam ser medicados. A gente consegue muitas vezes manejar com tratamentos comportamentais, com mudanças de hábito, mudanças de rotina, com detalhes que a gente capta na conversa, tá certo? Mas certamente não é a vizinha que tem que passar, tá? Porque tem várias doenças, várias causas base que podem levar a um indivíduo a ficar insônia, tá? A melatonina tá muito em voga, né? Realmente é uma medicação que agora aqui no Brasil a gente consegue comprar em farmácias de manipulação, né? Mas ela não é um bom remédio para quem quer, para a insônia de um modo geral. A melatonina, ela tem um efeito sincronizador, ela tem um efeito de induzir o sono. De sincronizar, na verdade, aquele início do sono. Porque a melatonina é um hormônio que a gente produz. A melatonina é produzida por nós, tá? Nós temos a melatonina endógena, só que a melatonina exógena, ela ajuda na engrenagem do sono muito menos do que um remédio de outras classes outras classes de medicamentos, só que com um efeito colateral muito pequeno, realmente
muito pequeno mesmo. Agora, o efeito dela, veja, se você toma melatonina exógena, só que você toma e continua vendo uma TV, com a luz que vem da TV, você está inibindo a tua produção de melatonina e a resposta da melatonina que você tomou. Porque na medida em que entra a luz na nossa retina, o que, que acontece? Você não consegue estimular a produção da melatonina lá dentro do teu cérebro, lá na glândula pineal. Você não produz, você bloqueia a produção da melatonina. Então, tomar a melatonina, mas não ter as medidas comportamentais adequadas, não funciona. Não vai tomar melatonina com o intuito de que você quer. Olha, eu vou tomar melatonina porque eu queria muito dormir até as 7 da manhã e não só até as 6. Não é esse efeito, tá? A melatonina é muito usada quando você vai viajar, quando você faz uma viagem longa, muda fuso, quando você tem o jet lag. Ela é muito utilizada para isso, tá? Mas dizer que a melatonina tem o papel para insônia propriamente dita, não, tá? Legal. Doutora, deixa eu aproveitar uma pergunta que surgiu da Nara sobre a questão de ter sentido menos, uma necessidade menor de dormir, né? De sono. Isso, a gente tem ouvido aqui também, entre recebido esse relato. A gente está gastando menos energia, né? Menos atividade física, ficando em casa. Isso tem uma relação com dormir menos? E eu vou aproveitar essa pergunta e te perguntar qual que é a relação entre a atividade física e o sono? Quando que a atividade física ela faz bem para o sono e quando que pode atrapalhar o sono? Sim. Veja, a atividade física ela é benéfica desde que ela não seja feita próximo da hora de dormir, porque como eu estava dizendo do ciclo circadiano, na medida em que a gente tem uma diminuição da temperatura corporal do nosso corpo, a gente tem automaticamente um aumento da chance da gente dormir. Isso é sincrônico. Na medida em que a gente diminui a temperatura, a gente aumenta a chance de dormir. Se a gente está fazendo uma atividade física vigorosa, a nossa temperatura corporal não cai. Então, a gente tem mais dificuldade para engrenar no sono, certamente. Então, a gente recomenda atividade física até 2 a 3 horas antes da hora que você está habituado a dormir. Tá? Então, fazer atividade física muito próximo da hora que você vai dormir não é benéfico. Pelo contrário, vai te atrapalhar. Assim como fazer uma refeição copiosa próximo da hora de dormir. Isso vai te atrapalhar, vai te dar refluxo, vai tirar o teu sono, tá? Além disso, alimentos que excitam você. Café, Coca-Cola, chá preto, chá mate, chocolate, próximo da hora de dormir, também vão atrapalhar o teu sono. Tá? Legal. Essa era uma outra questão. Eu vou pular um pouquinho, doutor. Eu ia perguntar sobre a questão da alimentação, né? Mas tem algumas pessoas falando sobre a apneia, e eu acho que é interessante a gente falar sobre a apneia. Eu percebo assim que é uma coisa que as pessoas acabam falando, ah, não, depois eu vejo, tudo bem, dá para viver assim. Eu queria que você falasse um pouquinho quais os perigos, os tratamentos, como que eu acho que a gente está numa época de mudar hábitos, né? De pensar, repensar algumas coisas e talvez iniciar o tratamento de algo que possa melhorar o sono das pessoas. Olha, a apneia do sono é a minha paixão, né? Eu faço otorrino geral, mas realmente os distúrbios respiratórios do sono ocupam muito do meu dia, do meu trabalho. A apneia do sono é um enorme problema de saúde pública, né? Porque o fato de você... O que é a apneia? É você não ter a passagem adequada do ar ao longo da noite, né? Então, ao longo da noite que você inspira e respira, você tem algum bloqueio na tua via aérea que impede que você respire adequadamente. Então, você tem uma interrupção da tua respiração. Então, você pode só simplesmente roncar, fazer barulho, mas entre um barulho e outro, você pode ter interrupções da passagem de ar. Essa interrupção pode não ser percebida pelo teu acompanhante, ele pode estar dormindo enquanto isso acontece, ou você pode não ter acompanhante no quarto, né? Você pode não sentir, na realidade, você pode não sentir nada. Casos mais graves, o paciente pode ter sonolência diurna, acordar cansado, ter a sensação de sono não reparador, muita fadiga, cefaleia matutina, diminuição da libido, mas pode não sentir nada e nem por isso não ter uma apneia obstrutiva do sono, né? Então, qual que é o problema de ter uma apneia e não tratar? Eu comparo com você ter uma pressão arterial sistêmica elevada, uma hipertensão, uma pressão alta e não tratar.
Aí eu jogo a pergunta de volta. Por que você trata uma pressão alta quando você descobre? Porque dói alguma coisa? Porque você sente alguma coisa? Não, não sente, né? Pode ter com um pico de pressão, você pode ter uma dor de cabeça, mas não, né? Normalmente pressão não dói. Por que você trata? Você trata porque você sabe na mídia que existe uma correlação muito grande entre pressão alta e óbito e infarto, arritmia, acidente vascular cerebral, você sabe disso, então você toma um remedinho lá porque o médico prescreveu, o médico te convenceu e toda a mídia te convenceu, né? E a apneia é por aí. A gente já tem dados muito consistentes, muito robustos, mostrando que a apneia do sono é um fator de risco muito importante para infarto, para arritmia, para AVC, para morte súbita, né? Para doenças metabólicas, como diabetes, para aumento de ganho de peso, para dificuldade do paciente emagrecer, para diminuir a obesidade. Então, frente a todos esses trabalhos que já estão vigentes, já estão provados, eu meio que falo assim, vou dar uma aula, igual eu dou para a faculdade, eu vou dar para o senhor, para o meu paciente, para saber que é preciso tratar. Qual outro problema? Se o paciente com a apneia do sono, conforme ele para de respirar, o que ele faz? Ele desperta. Assim que para ele não ter algum problema com isso, né, na parada exata da respiração, ele desperta. Mas ele não percebe que ele desperta. São despertares inconscientes. O apneico ele não lembra que ele acordou várias vezes à noite, tá? Só que essa fragmentação do sono e a falta de oxigenação que essa apneia leva, que é a hipóxia, a falta de oxigênio, faz com que ele tenha uma qualidade de vida péssima. É um paciente geralmente sonolento, irritado, cansado, que tem dificuldade de focar atenção, de ter memorização, perde memória, perde libido. Então, é um paciente que tem várias queixas diurnas e muitas vezes nem sabe por que as tem. E, doutora, existe alguma posição que a pessoa durma que seja melhor ou pior para a apneia? Tem apneias que são ditas apneias. Eu vi uma outra pergunta aqui que depois eu vou responder, Bianca. Tem apneias que são posicionais, que elas são exclusivas do decúbito supino, que é a barriga para cima, tá? Então, é aquela esposa dá uma cutucada, marido vira de lado e ok, né? E para de roncar. Tem apneias que não são exclusivas do decúbito supino, que acontecem independentemente da posição do corpo. A apneia do sono, na realidade, a fisiopatologia da apneia do sono, ela é muito complexa. Ela não tem só a ver com a obesidade, ela não tem só a ver com o fator genético, ela não tem só a ver com a anatomia, é um conjunto de coisas, tá? Então, em algumas situações, quando você vira de barriga para cima, de decúbito supino, se você tem uma musculatura da tua via aérea flácida, incapaz de mantê-la aberta, a língua realmente tem um retroposicionamento e você acaba tendo um estreitamento dessa via aérea por conta disso, tá? Então, em alguns casos, né, que não é incomum, você realmente virando em decúbito lateral, você tem uma melhora da apneia. Mas isso a gente só consegue comprovar e definir e saber a gravidade de tudo isso se a gente fizer um exame que chama polissonografia, que é um exame objetivo da qualidade do teu sono, que não mede só a apneia, mede qualidade de sono, mede quanto que você faz de determinadas fases do sono imprescindíveis para você ter boa qualidade de vida diurna através disso, né? Legal. Doutora, não sei se você quer responder a pergunta da Bianca. Ela falou assim, a apneia pode causar declínio cognitivo? Sem dúvida. A apneia é fator de risco para Alzheimer, é fator de risco para quadros demenciais, né? Então, os geriatras, no passado, há uns 10 anos atrás, aproximadamente, a gente tinha dificuldade de convencer o cardiologista, de convencer o geriatra, de convencer o neuro de que tratar a apneia do sono era imprescindível para você conseguir trabalhar até realmente toda essa situação de outras doenças, de outras comorbidades, né? Então, sem dúvida nenhuma, atrapalha e muito a parte cognitiva da pessoa. Ela fica menos produtiva. Só que aí vem uma questão, né?
Se você está diante de um senhor, de um vovô, vamos considerar um vovô que vai buscar o neto na escola antes da pandemia, e aí ele podia, na sonolência dele, que ele nem reparava muito, ele tirava um belo de um soninho depois do almoço. Ele não dava valor à sonolência que ele tinha. Ele tinha, mas ele não dava o devido valor. É diferente do que um executivo, muitas vezes, que às 7 da manhã está numa reunião super importante, coordenando uma reunião, que se ele piscar porque ele não está conseguindo prestar atenção, ele perde um emprego ou ele perde uma grande coisa dentro da função dele. Então, aí ele talvez vá muito mais rapidamente procurar ajuda, né? Então, nem sempre o paciente ele tem noção, ele consegue ter a correta averiguação do que ele está, do quão isso está sendo prejudicial para ele. Depende muito da função dele, né? Agora a gente passa muito rápido, né? A gente está com 35 minutos mais ou menos de live. Eu não sei quanto tempo o Instagram permite. 1 hora, eu acho. Por mim, 1 hora. Então, vamos seguindo. Tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante sobre o ritual do sono, que a gente conversou ontem na outra live, né? Eu acho que isso vai ajudar muita gente a entender qual que é o ritual e também aquela questão da pressão do sono que você explicou, né? Então, uma pessoa perguntou assim, olha, existe algum ritual para fazer antes de dormir? E isso, de certa forma, induziria o cérebro a entender que aquela é a hora de dormir? Essa indução do cérebro para entender que aquilo é hora de dormir é muito importante nas crianças pequenas, né? Então, que a gente comenta aqui, aquele soninho que é para ser o mais duradouro, ele tem que ser precedido do quê? De brincadeiras mais calmas, do papá, né, da janta, de um banho quentinho, morninho, gostoso, de massagem, de tudo mais apagado, da casa dormindo. Como assim a casa dormindo? Não adianta você querer que seu bebê durma se você tá pilhado, se o teu marido acabou de chegar do trabalho e tá conversando, tá falando. O nenê ele tem que entender que aquilo tá chegando ao momento dele se acalmar também, né? Nós, na verdade, a gente tem a nossa consciência, né? E o que faz a gente, na verdade, ter sono? São duas coisas principais, são dois sistemas que movem a gente para ir dormir, né? Que é o ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? É você ter o ritmo de 24 horas de liberação de hormônios, de várias coisas acontecendo para que de novo aquilo volte a acontecer. Então, a liberação da melatonina, o cortisol diminuindo, para que você tenha essa chegada do sono. Mas se você acabou de dormir, certamente você vai ter dificuldade de engrenar. Mesmo que você tenha tido, eu vou colocar aqui, eu tinha separado ó, aqui é uma, não sei se vai ser... Tá dando para ver? Dá sim. Eu separei aqui no computador, o que eu fiz? A criança pequena, ela tem um sono que a gente chama de sono polifásico. Ela dorme várias vezes. Criança pequena, eu digo, menos de 3 meses. Opa. Aqui. Ela dorme várias vezes ao longo do dia, né? Quando ela já vai pegando uma idade de 3, 4 anos, geralmente são dois cochilos e até 3, 4 anos, até um único cochilo, né? Aí, só que muitas vezes esse cochilo, ele acaba às vezes não sendo tão longo, não tão longo o suficiente. E quando a criança para de ter o cochilo e só tem o sono noturno, ainda assim pode ter esses despertares, que geralmente é uma questão comportamental aí que está envolvida, né? Tem mais uma outra coisa aqui que eu tinha colocado para mostrar. Deixa eu só ver onde que eu pus aqui, que é da melatonina. Aqui, ó. Olha só, quando a gente tem luz, a gente inibe lá no cérebro a produção da melatonina. Então, a estimulação faz com que você não libere o hormônio que ajuda na indução do sono, tá? E as fases que a gente tem que passar do sono acabam sendo prejudicadas. Você acaba tendo um sono muito pouco reparador, tá? Eu acho que essa aula aqui de sono normal é bem... Ó, aqui é o ciclo circadiano, tá? É o quanto que a gente faz... O que seria o ciclo circadiano? Tá dando para ver?
Tô tremendo muito? Não. Então, aqui à meia-noite, então eu entro no sono profundo, a temperatura vai ficando mais baixa, eu acordo, aí para de produzir melatonina, eu aumento a produção do cortisol, eu tô no meu período de maior alerta. Então, é em torno de um dia, né? O circo vem origem circa, cerca de dia, de você ter esse ritmo do ciclo circadiano. Só que você tem que ter, além do ciclo circadiano, a pressão do sono, que é a homeostase do nosso corpo. Então, se você tirou um cochilinho muito perto da hora de dormir, realmente você vai te atrapalhar. E aí acho que entra naquela questão do sofá, né? O pessoal, algumas pessoas comentaram, olha, eu deito no sofá, eu consigo dormir, aí na hora de dormir na minha cama eu perco o sono. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque até algumas pessoas brincaram, então dorme no sofá, Então, coisas que não são ergonômicas. e o engraçado é que, assim, essas pessoas que às vezes dormem no sofá, elas não percebem que dormiram, né? Então, assim, quando a gente tá num sono muito superficial, o sono é dividido em N1, N2, N3, que é o mais profundo, e o REM, que é o movimento rápido dos olhos, que é um outro tipo de sono onde a apneia piora. Quando a gente tá no sono N1, que é o mais leve, engraçado que, por exemplo, se você acordar aquela pessoa e falar, acorda, eu não tava dormindo, você tá falando que eu tô dormindo. Às vezes a pessoa já tá até roncando, mas tá no N1. Ela não percebeu que ela dormiu, tá? Então, às vezes, ele tira vários cochilinhos naquele sofá, né? Pisca no noticiário, né? Tá gastando a pressão de sono que ela tinha. E aí, vai pra cama. Mas quando eu deito na cama, eu não consigo dormir. Mas não é que a cama é o problema. É que você já tirou vários N cochilos antes disso, né? E você não estava percebendo que isso estava acontecendo. Então, o que fazer? Aí eu brinco e falo assim, põe espinha no sofá. Não fica num lugar tão confortável. Não, mas não é isso. Mas, no mínimo, não fique na penumbra. Fique num ambiente com luminosidade, porque a luz vai impedir que você libere a tua melatonina endógena, né? Então, não crie um espaço tão gostoso, porque isso vai fazer você dormir mesmo, antes da hora, né? E uma outra coisa, doutor, ainda sobre isso, é um pouco o contrário, né? Quando a pessoa dorme e acorda e não consegue mais dormir. A gente recebeu várias pessoas falando sobre isso. Aí eu fui dormir, sei lá, 10 da noite, acordei 2 da manhã e não consegui voltar a dormir. O que Então, você pode falar para essas pessoas? Então, primeiro assim, isso começou a acontecer agora na pandemia, na quarentena, onde a rotina mudou, você teve que ser mais permissivo com algumas coisas, né? Então você teve que mudar os seus hábitos durante a quarentena e muito, né? Então, quando isso acontece realmente só agora, só começou a acontecer agora, eu acho que a gente tem que dar não é falar que tá tudo bem, não. Eu acho que a gente tem como melhorar, mas assim, é algo que você tem que também entender a limitação do teu corpo. Você fala, poxa, eu tô passando por um momento tão difícil, isso é uma repercussão do que está acontecendo, né? Certamente deve estar envolvido com alguma questão emocional, ou o início de um quadro depressivo, ou uma ansiedade, né? Mas o que pode perpetuar isso é certamente você fazer hábitos inadequados quando você desperta nessa hora da madrugada, né? Então, o ideal é não ligar nenhum eletrônico, não ficar olhando para um celular para ver que horas são, porque aí você olha, nossa, são 3 horas, meu Deus, amanhã eu tenho uma reunião às 7, como é que é? São 3 horas da manhã, eu ainda não estou dormindo. Aí você olha, já são 4 horas. Às vezes você até dormiu das 3 às 4, naquele N1, que você nem percebeu que você dormiu, aí você começa, meu Deus, eu não dormi desde as 3 horas. Como é que eu vou fazer amanhã? Eu vou estar acabada. Então, primeira coisa é você tirar um despertador. Eu tive uma paciente uma vez que ela tinha um despertador eu falei, onde é o seu despertador? Aonde que o senhor tem um relógio no seu quarto? Porque o ideal é você não ter um relógio fácil para você ver. Não, doutora, eu não tenho relógio. Na verdade, eu tenho um mini despertador que ele joga pro teto do quarto o horário. Então, é só eu abrir o olho e olhar pro teto, eu já vejo a hora. Péssimo, péssimo, né? Não dá pra gente considerar um negócio desse. O ideal é a gente não ficar realmente checando hora, porque isso vai, primeiro, diminuir melatonina, vai aumentar a tua vigília, né?
tentar pensar, de novo, em coisas boas, não ruminar pensamento, não ficar fazendo ruminação de pensamento, né? Tentar pensar em coisas agradáveis. Isso também a gente tem recebido bastante, doutor. O pessoal está fazendo home office, então você está no escritório da sua casa, está trabalhando, de repente você vai na cozinha, toma uma água, voltou, está no escritório de novo. Então as pessoas falam assim, eu não consigo desligar do trabalho. A minha cabeça está no trabalho, ou de repente pensando, o pessoal da área médica pensando no hospital, no ônibus, tem a questão do medo de pegar a doença. Para quem é da área de médica, a gente tem muita gente da área de saúde aqui seguindo a gente, né? E para quem é da área de escritório, poxa, amanhã tem uma reunião às 7 da manhã, a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Como que a gente pode orientar essas pessoas a tentar desligar o cérebro, pensar em outra coisa? Existe alguma técnica, alguma recomendação Olha, sobre isso? eu não sou psicóloga, mas eu confesso que eu aprendi muita coisa com a psicóloga que sempre me ajudou, né? A doutora Paula. Veja, eu acho o seguinte, que a gente precisa ter disciplina em entender qual é o seu limite, né? O quanto que você... Tem pessoas que podem trabalhar o dia inteiro e pensar no trabalho o dia inteiro e não se atrapalhar por conta disso. Isso não é uma regra. Então, tem pessoas que, quando estão junto dos filhos, integralmente, mas eu não tenho tempo para o trabalho, mas tudo bem para elas. Isso cada um é de um jeito, cada um lida com as suas situações adversas de uma maneira, né? A ideia é que, se você está sentindo que o trabalho está sendo algo muito tá te sobrecarregando demais, e você está vendo ao mesmo tempo que você está dando pouca atenção para os seus filhos que estão em casa, que não estão na escola, eu acho que você precisa tentar administrar o seu tempo. Nem que seja para você discutir com o seu chefe, ver como isso poderia ser modificado, para você ter pequenas pausas, porque de repente pequenas pausas com seus filhos, ou para você fazer uma atividade física, seja funcional, ou andar pelo seu próprio apartamento, entendeu? Assim, eu acho que algumas pequenas modificações na sua rotina podem te beneficiar. Só que isso precisa partir de você. Precisa partir da pessoa. Ninguém vai chegar lá, bater na sua porta e falar assim, olha, você acha que... Claro, você pode procurar ajuda? Pode, mas nessa dificuldade toda que a gente está em procurar ajuda, em procurar quem pode me ajudar nessa hora. Eu acho que a gente pode se olhar para o seu interior e pensar assim, o que será que me faria bem? Qual era o meu hobby antes da pandemia, que agora eu não estou tendo, que isso pode ser o fator que está me desencadeando tudo isso, todos esses problemas de sono, inclusive. Puxa, eu gostava tanto de dar uma caminhada na praça, que agora eu não estou podendo fazer. Como que eu poderia substituir isso? Né? E tentar encontrar alguma coisa parecida. Ou, então, ao invés de eu caminhar na praça, eu vou ler um bom livro, vou tentar pegar algum pedacinho do meu dia, né? A Dani, uma queridíssima amiga minha que está citando aqui, tem uma rotina fundamental. Sim, você precisa ter a sua rotina, seja de trabalho, seja com os filhos, seja para você dormir de manhã. O que não dá é você um dia acordar às 8, outro dia você acordar às 9, outro dia você acordar meio-dia, outro dia você acordar às 6. Você acaba bagunçando o teu ritmo interno, teu ritmo homeostático, circadiano. Você fica realmente totalmente suscetível a intempéries emocionais, depressão, ansiedade. Então, acho que o olhar para Legal. dentro de si, que a pandemia está permitindo e muito, né? A gente tentar entender um pouco mais como a gente funciona sem tanta correria, sem tanto atropelamento. Vamos tentar colocar essa pandemia não como tirando todas as coisas ruins da pandemia, todos os óbitos, pelo amor de Deus, tanta coisa ruim, mas para nós, como cada um indivíduo, tentar colocar isso como um ato de tentar, de alguma forma, escolher um aspecto nosso e tentar melhorar. Legal. Até sobre isso, eu tenho alguns amigos que pararam de fumar, mudaram alguns hábitos, outros começaram a fazer atividade física, começaram a cuidar da alimentação. Lógico que é muito mais difícil fazer tudo agora, né? Claro. Mas é uma hora que a gente pode pensar mais, né? E falando um pouco sobre alimentação, doutora, a gente recebeu algumas perguntas assim, sobre chá de camomila, chá de erva doce, o quanto isso ajuda cientificamente ou empiricamente pode ajudar.
E depois os alimentos que podem atrapalhar, como café, talvez a bebida alcoólica em determinado grau pode ajudar, atrapalhar, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do chás e da... Veja, os chás, eles são é algo muito individual, né? Então, tem pacientes que tomam maracujá e realmente tem uma diminuição da sua ansiedade de uma forma significativa, outros não, né? Então, não tem nada muito comprovado em termos do quão benéfico é uma determinada erva, um fitoterápico para você engrenar no sono. Mas tem muitos vilões já comprovados, né? Então, o café, os cafeinados, a Coca-Cola, o chá preto, o chá mate, chocolate, coisas que excitam próximo da hora de dormir, né? Refeições copiosas, muitas massas, isso não é legal você fazer perto da hora de dormir, inclusive, porque você vai estar competindo com o teu início do sono, né? Então é importante você tentar fazer uma refeição leve e longe da hora de dormir, de preferência de 2 a 3 horas antes de você ir dormir. Legal. Pessoal, façam perguntas, tá? A gente tem um tempinho, tá super legal, passando super rápido. A doutora é super A didática. Dani também comentou, para não tomar muito líquido à noite, sim, sim. E outra, né? Pacientes que têm muita diurese noturna e não ingerem muita bebida durante a noite, tomar cuidado porque a enurese noturna, né, o fazer xixi durante a madrugada, tem total associação, um dos critérios clínicos para você identificar a apneia obstrutiva do sono. Então, pacientes que têm apneia têm mais chance de ficar tendo idas ao banheiro para fazer urinar ao longo da noite. Então, é algo que precisa chamar atenção, tá? Legal. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta de coisas que eu tenho visto, né? Existe um movimento, assim, para aumentar a produtividade, que as pessoas acordem cada vez mais cedo e dessa forma que sejam mais produtivas, num horário que não tem trânsito. Isso antes da pandemia, né? Foi até uma febre aí, o pessoal, vamos dormir menos porque o sono é um tempo que é perdido, né? O que você acha disso no ponto de vista de acordar cedo e dormir menos? Eu sou contra hábitos que fujam da tua fisiologia interna, né? Então, aí a gente volta lá para o começo da live, quando eu falei dos curto dormidores e dos longo dormidores. Se você talvez fizer essa estratégia para um paciente que ele é curto dormidor, não vai fazer mal para ele, porque ele tá ok para ele dormir pouco. Tá super ok dormir pouco. Mas se você fizer isso para um longo dormidor que precisa de mais horas e você tá tirando horas dele matutinas, você está privando ele de sono. Ele vai ser um privado crônico de sono. Privação de sono crônica é muito deletéria. Muito deletéria. Né? Prejudica imunidade, prejudica memória, prejudica um monte de situações do nosso organismo. Então, não é interessante. Ele não vai ser produtivo. É que nem você colocar um adolescente que é vespertino, querer que ele acorde às 6 da manhã para fazer uma prova. Tanto que existe um movimento tentando colocar o ensino médio para tarde e não de manhã, porque realmente eles rendem menos. Eles são vespertinos, eles têm um atraso de fase típico da adolescência. Eles vão dormir mais tarde, eles querem acordar mais tarde, mas que muitas vezes eles são impedidos por conta da escola. Né? Chegou Então, uma pergunta agora, doutora, sobre o carboidrato no jantar, que estimularia a insulina e com isso aumentaria, ajudaria a regular o sono, né? O que você acha sobre isso? olha, eu não tenho essa experiência, não é o que normalmente eu costumo orientar. Posso estar enganada, mas Talvez não é o que eu costumo orientar. um comentário meu, assim, a gente, depois que você almoça, janta, dá um certo sono em função da digestão, né? Então, eu não sei se a pessoa relacionou a questão desse sono pós-refeição com o sono da noite inteira, né? Não sei Geral... se é essa a relação. Então, é que geralmente depois do almoço, a gente tem fisiologicamente, depois do almoço, por volta de umas 2 da tarde, a gente tem normalmente uma queda da temperatura corporal que coincide com o aumento do sono.
tá? Então, isso é fisiológico, isso no início da tarde. Por isso que a gente tem, tanto que na Espanha, fecha-se o comércio para dormir. Isso é habitual na Espanha, né? Aqui não, mas é normal realmente você, no início da tarde, ter um pouquinho de sonolência, tá certo? Isso é normal. Só voltando naquela pergunta que a pessoa falou do nutrólogo, que diz para aumentar o carboidrato no jantar, né? Porque regula a insulina. Minha colega querida Dani, que é endocrinologista top, fala que orienta realmente o contrário. Como eu disse. Que não orienta, né? Se eu entendi bem, Dani, é isso, né? Que você não orienta aumento de carboidrato noturno, certo? Aí outra pergunta, existe um horário que devemos parar de nos alimentar para melhorar a qualidade do sono? Então, como eu disse, geralmente umas 2 horas, no mínimo, antes da hora de dormir, que é o ideal para você conseguir deitar tranquilamente sem fazer a digestão competindo com o teu sono. Tá? Doutora, e quando procurar um médico, o que você orienta assim? A pessoa está com dificuldade de dormir, quais são os critérios que você orienta que a pessoa procure um especialista? Então, assim, se é algo pontual, né? Ó, hoje eu não dormi bem, hoje realmente eu dormi mal, tive uma insônia, mas é algo pontual, não é uma coisa sistemática, ou então ronco, a pessoa ronca. Ronca quando? Eu ronco quando eu bebo. Quando você bebe? Uma vez, 2 vezes por mês, ou 3 vezes por mês, só? Não ronca fora disso? Não. Ok. Então, quando é um ronco habitual, mais do que 3 vezes na semana, quando existe uma queixa importante de um tempo mais prolongado, então pelo menos, vamos dizer, um mês ou até menos, uma sequência de 1, 2, 3 semanas dormindo mal, eu acho que vale para tua, até para o médico de repente chegar para você e falar, isso tá ok, vamos tentar guardar mais um pouquinho, vamos fazer, porque às vezes o tratamento não é medicamentoso, o tratamento é uma boa relação médico-paciente, é você conseguir explicar para a pessoa que ela não tem nada grave. Isso ela já sai, tô melhor e dorme melhor, entendeu? Então, às vezes, ela vai ficar com tanta minhoca na cabeça que isso faz ela dormir mal, tá certo? Então, muitas vezes é uma boa relação com o médico, explicando tudo o que está acontecendo nos mínimos detalhes e você consegue ter um bom retorno, né? Acho que tá acabando a live. Tá acabando a live? Acho que a gente tem 4 minutos. É isso aí. Pessoal, nesse finalzinho eu peço para vocês seguirem a doutora Sandra, tá? Eu vou colocar depois esse vídeo no IGTV. Sigam ela no Instagram dela, tem muitas dicas legais, foi super didático, passou super rápido. Falamos sobre bastante coisa. Desculpa se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, chegaram várias perguntas ao mesmo tempo. Mas, mais uma vez, muito obrigado, doutora Sandra. Imagina, foi um prazer. Eu Nesse adoro momento falar sobre isso. nesse momento a gente quer ajudar as pessoas, né? Então, tá difícil para todo mundo e se a gente puder ajudar um pouquinho. Para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta dos haters aqui, que a gente chama na internet, né? O pessoal ouviu o seu sobrenome e me perguntaram, eu falei, vou deixar para o final, para ver, se você não sou responde. Se parente você... do Dória, nenhum parentesco com o Dória. Até foi muito engraçado. Eu tive um paciente que eu tratei de Covid e aí eu falei para ele, olha, você precisa fazer isolamento. Não é para você sair de casa, orientei direitinho, isolamento de tantos dias, tarará, tarará. Aí ele me respondeu, tá bom, mas você é parente do Dória, então? Falei, não, eu compartilho essa ideia dele naquele momento, naquela ocasião de isolamento, né? Principalmente em relação a ele estar doente com Covid, mas não sou parente do Dória. Eu até brinquei com o pessoal, falei, essa pergunta que me tirou o sono, né? Eu falei, poxa, como é que eu vou perguntar isso para a doutora, né? Mas valeu Isso a muita amizade. gente pergunta, muita gente pergunta. Espero poder ter ajudado algumas pessoas a dormirem melhor nessa quarentena. E bola para frente, Foi vamos seguir em ótimo. frente que isso vai passar, vai ficar tudo bem. Obrigadão. Se a gente conseguir, a gente marca mais vezes. Se o pessoal gostou, comenta depois lá no IGTV que a gente vai marcar mais. Combinado. Eu vou encerrar, doutora. Tá ótimo. Tudo de bom para todo Muito mundo. obrigado. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.